Pessoal, bom dia. Inicialmente, um agradecimento ao Vinícius, ao Ivan, né? E é um prazer enorme estar nesse evento, aqui rodeada de grandes referências do esporte nacional. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Todo mundo fala e fica 2 horas falando, né? Mas são mais de 30 anos como técnica de basquetebol. Atualmente, eu sou supervisora do basquete feminino do Corinthians, é um projeto inicial esse ano. Então, a gente está puxando aí o projeto das Brabas no futebol e a gente está com as Furiosas no basquete, né? E sou coordenadora do masculino, desde a escolinha sub-11 até o sub-20, e sou técnica da categoria sub-16. Tudo no masculino. Então, assim, hoje, eu acho que o meu maior papel aqui é colocar a importância da mulher no esporte, mas não somente no esporte, colocando como gêneros, né? No caso, o esporte feminino. Se no esporte feminino já existe uma grande dificuldade, vocês imaginem no meu caso, que eu trabalho com o masculino. Então, pelas imagens que a Adriana, a Aline, inclusive, elas colocaram, apareceu ali uma técnica de basquetebol, que é a Becky Hammon. Ela foi a primeira mulher a integrar uma comissão técnica na NBA. Ela era auxiliar técnica do San Antonio Spurs. Eu fui a primeira mulher no Brasil também a estar no comando de uma comissão técnica de masculino na NBB. A NBB é a maior liga, né, nacional de basquetebol masculino aqui do Brasil. E, assim, eu não me dei conta que isso era tão relevante no momento, a imprensa. E aí caiu a ficha. Foi assim, eu tive 2 sentimentos. Um sentimento de felicidade, porque o Corinthians me deu essa oportunidade, como mulher, estar ali dentro de uma comissão técnica. Quando a gente fala comissão técnica comando, os responsáveis pela parte técnica, pela parte tática. Na área multidisciplinar, nós temos mulheres, fisioterapeutas, nutricionistas, mas no comando de uma comissão técnica, eu fui a primeira em 2019 e a única. Muito triste, né? No século que nós estamos, ter sido a primeira mulher em 2019 e ainda ninguém. Então, um sentimento de felicidade pela oportunidade que o clube me deu e por estar abrindo portas para outras mulheres. Então, meninas que estão aí, tudo é possível, mas a oportunidade vai passar, você tem que estar preparada. Então, eu sempre me preparei muito, conhecimento, capacitação, sempre fui atrás para que, quando essa oportunidade aparecesse, eu estivesse pronta. Atualmente, muitos me perguntam, né? Então, eu vou compartilhar o sentimento da Aline. Por que eu não continuo no adulto, na comissão técnica, e eu sou técnica da base, trabalho com base masculina, tanto seleção paulista e brasileira, né? Mas eu compartilho a emoção que ela mostrou. Não tem emoção maior do que você participar, contribuir na formação de um jovem. Só quem participa, quem contribui, sabe essa sensação que é. Eu contribuí na formação de 2 jovens que participaram da NBA, que é o Leandrinho. O Leandrinho jogou comigo 3 anos. Bruno Caboclo foi revelado também por mim, 3 anos, também jogou comigo, e foram atletas que participaram da NBA. Mas não são eles que me dão o maior orgulho, não. Eu vou falar que o maior orgulho são aqueles que realmente hoje eu vejo como excelentes profissionais, excelentes pais de família, porque é o que eu falo, como coordenadora de toda a base do Corinthians. Poucos ali vão ser realmente atletas de basquetebol e ganhar a vida com o basquete, mas todos serão cidadãos. Então, isso é a maior dádiva que nós temos como profissionais em poder contribuir na formação da vida dessas crianças. E a gente faz isso diariamente. Então, isso é o que faz com que eu continue na base. Era impossível eu continuar
no adulto, numa comissão técnica, e continuar na base. E a opção foi minha em continuar na formação. Então, eu compartilho essa emoção. É uma coisa assim fantástica em você ver um jovem ali que começou, hoje um excelente profissional. Isso realmente é o que nos motiva a continuar. Bom, no meu caso, eu fui uma ex-jogadora e, devido aí a uma série de lesões, eu já num juvenil, né, na época, que hoje sub-19, eu me recuperando de uma das lesões, o meu técnico pediu para auxiliá-lo nas escolinhas. Aí eu comecei, né? Acho que ele falou, poxa, mais uma cirurgia, né? Eu tenho cirurgia joelho, ombro, né? Porque eu sou de uma geração que nós não tínhamos ali bases científicas para os treinamentos. Então, as lesões eram inúmeras, né? Todo mundo carrega isso. Hoje melhorou muito, tanto que eu sou graduada em Educação Física, tenho pós-graduação em Treinamento Esportivo, mas o meu mestrado é em Reabilitação Neuromotora. Eu não queria que os meus atletas sofressem o que eu sofro até hoje e que eu tive que parar por causa das lesões. Porque hoje, até o trabalho dos fisioterapeutas, ele está mais voltado à prevenção do que à reabilitação. E, na minha geração, era somente reabilitação. Pegava o atleta no momento que ele já estava totalmente, né, sem condições. Hoje, a gente evita ao máximo diminuir o grau da lesão desse atleta. Então, nessas recuperações que eu estava, eu comecei na escolinha, entramos num campeonato, e ali eu vi que, nossa, é isso que eu quero. A partir dali, eu já estava no meu primeiro ano de faculdade, falei, é isso que eu vou querer ser. Eu quero ser professora de educação física, mas eu quero ser técnica de basquetebol. Eu comecei com uma equipe feminina, que era onde eu treinava, inclusive no Centro Olímpico, né? Mas, na sequência, eu fui fazer estágio. Hoje é o meu arquirrival, né? Que é o Palmeiras, né? Até agradeço, né? Porque vários aqui mencionaram o Corinthians, ainda não fui vaiada, né? Porque isso daí é uma coisa engraçada, porque o futebol é enraizado, né? A camisa é enraizada. Eu estou há 8 anos no Corinthians, trabalhei 10 no Palmeiras, trabalhei mais 5 no São Paulo, então trabalhei nos clubes de camisa, eu sei o que é o peso do futebol para o brasileiro. Só estou entrando no meio disso para até colocar. Eu, às vezes, vou jogar um brasileiro lá em Fortaleza. E, às vezes, eu olho, eu chego para os meus atletas, nossa, a família de vocês... Né? Quando eu entrei no Corinthians, porque eu tive isso no Corinthians, nos outros clubes eu não vi isso. Aí os atletas, não conheço. Então, é uma coisa meio doentia. Né? Então, tinham torcidas que iam torcer por nós, não nos conheciam, mas era pelo amor à camisa. E, ao mesmo tempo, às vezes, tinha um indivíduo atrás de mim me xingando de tudo. Porque aí eu falava, mas eu estou aqui trabalhando, né? E ele, mas essa camisa que você está vestindo. Então, é o amor e o ódio andando juntos, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso naturalmente no esporte. Então, assim, voltando, meu primeiro clube que eu fui fazer estágio foi o Palmeiras, porque era mais próximo à minha casa. E ali comecei a fazer estágio, e aí a professora, que era responsável pela escolinha, ela teve que sair, e ela me indicou. E eu comecei a trabalhar na escolinha, tudo, e tinha um senhor que sempre aparecia e olhava. Eu falei, mas o que esse senhor todo dia está no meu treino? Né? Eu achava, deve ser pai, avô de algum atleta aqui. E sempre. Até um dia que ele me procurou, e ele me fez um convite para trabalhar com as categorias de base do Palmeiras. Então, isso daí é um alerta, porque muitas vezes vocês acham que vocês estão trabalhando e ninguém está vendo. Muito pelo contrário. Tem muita gente observando. Então, se é o que vocês querem, vocês têm que se dedicar e fazer com muito amor. E isso mostrou para esse diretor. E aí ele me chamou, foi onde eu comecei. Então, a minha carreira em mais de 30 anos no masculino, né? Falar que foi fácil, não, difícil. Tenho orgulho de ter conquistado o meu espaço, mas, como eu falei, com muito estudo, com muita dedicação e muita paixão pelo que eu faço. Então, se o esporte feminino ele já tem a dificuldade toda, vocês imaginem a gente trabalhar
num meio masculino. Hoje, o feminino ele é comandado, se você pensar, numa maioria de homens. Então, agora, vamos pensar no masculino. É basicamente homens. Futebol, Aline. Quantas mulheres trabalham com o masculino? Né? Então, em pensar em profissional, não existe. Né? No Brasil, nos outros países já existe. Então a gente tem que entender que não é o gênero, né? E sim a competência é que vai mostrar ali se você tem que estar numa gestão, num comando de uma equipe, independente de ser masculino ou feminino. Mas assim, o que a gente formaliza bem, que a gente está falando em alto rendimento. Só que antes da gente pensar em alto rendimento, a gente tem que pensar na formação. Então, a formação ela já tem que estar inserida por mulheres. E aí é outra pergunta. Mas como é que você consegue? Às vezes nem eu sei como eu dou conta. Ser supervisora de um adulto, né? Coordenar a base inteira, ainda ser técnica, ainda técnica de seleção. Aí a resposta que os próprios diretores me deram, porque você é mulher. Né? A gente já vem com uma base da mãe, né? Cuida dos filhos, da casa, da família, profissional. Né? Então, foi algo que me alertou e tem realmente uma verdade nisso. Mas está difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas a gente tem ali assim a importância de trazer um legado junto. Eu já tenho algumas técnicas mulheres que me acompanham e que estão tendo um êxito enorme. Nas modalidades, você pega ali as brabas que nós temos, a comissão técnica ela já tem várias mulheres desde a gestão. Né? Então, oi? Está falando lá. Até você chegar ali num comando máximo, a gente ainda tem que caminhar muito. Né? Então, a oportunidade existe? Não, ela ainda é muito fechada para as mulheres, mas eu acredito que a gente possa ainda conquistar aí um espaço maior. Quando você vê ali, a Adriana ela fez ali alguns vídeos, tanto vídeos, fotos, né, de eventos femininos, mas se nós pensarmos, é pouco, né? É muito pouco ainda do que a gente precisa para fomentar aí tanto o esporte feminino como as mulheres na gestão desses esportes. Então, eu estou aqui mesmo para fazer aí um apelo às meninas a quererem mesmo se dedicar a esse, principalmente as que estão querendo estarem voltadas ao esporte. Lá no Corinthians, eu sempre vou deixar as portas abertas para todos aí, tá? Vocês que estão fazendo aí a área de esportes. Treinamentos não precisa ser somente na modalidade do basquetebol. A gente fala sempre que o esporte ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano. O coletivo ele insere mais valores, porque você tem ali a parte da socialização, do comprometimento com o próximo. Então, isso é algo que vai levar para o resto da vida. Então, o esporte, você não pode levar ele somente no alto rendimento, mas no âmbito educacional, que essa criança ela vai lembrar do professor de educação física e, muitas vezes, ela não lembra o nome do professor de outra disciplina, mas o de educação física ela lembra. Então, a gente tem que valorizar muito a nossa área e sempre a dedicação ela tem que estar acima de tudo. Eu falo que trabalhar com o coração, porque não é fácil fazer esporte no Brasil, nós sabemos disso. Valorizo muito aos atletas olímpicos, porque para chegar onde eles chegaram, não é somente a gente falar dedicação, amor, é muito além do que isso, não é verdade? E está trazendo isso, vai trazendo. Mas o que a gente está aproveitando com esses atletas olímpicos que tem aí para nos mostrar tudo o que eles aprenderam? Será que nós estamos aproveitando, tirando um proveito positivo do que eles podem nos proporcionar?
Essa é a grande pergunta. O Brasil ele tem a memória meio que fraca, né, para os esportistas. Agora nós completamos aí 30 anos de conquista do basquete feminino, que o basquete feminino, geração Paulo, Hortência. Fico triste em falar, acho muito difícil nós conseguirmos uma nova geração. Mas nós podíamos ter aproveitado melhor essa geração para fomentar a modalidade do basquete feminino. Hoje nós temos pouquíssimas equipes do basquete feminino na base. Eu trabalho com masculino, então você pega uma categoria sub-16 no masculino, hoje nós temos 23 equipes participando. Você pega uma equipe no sub-16 feminino, você tem 6, 7 equipes. E se concentram essas equipes no interior. Hoje, o Corinthians é a primeira equipe a ter uma categoria adulta profissional de basquete feminino. É impossível, né? Em 2024. As outras equipes elas se concentram em outros estados ou no interior, né, de São Paulo. Se nós tivéssemos mais equipes acreditando nesse projeto, a gente conseguiria ter mais meninas participando do basquetebol. E a gente precisa de quantidade para retirar a qualidade. A gente precisa de mais equipes participando de campeonatos. Mas não são os clubes que vão fazer com que essas meninas queiram participar, mas sim as escolas. Por isso que eu falo que o maior material humano hoje nós retiramos das escolas. Por isso, a importância do professor de educação física ele estar trabalhando todas as modalidades esportivas, e não é ficar no quarteto fantástico, vôlei, basquete, futebol, handebol, mas trabalhar ginástica, atletismo. Atletismo é a base de tudo. É dessas modalidades que a gente vai dar um acervo maior aos nossos alunos. E, a partir disso, você consegue visualizar alguns alunos que têm um potencial maior e levá-los para a modalidade. Claro que para levar para o basquete, né? Mas, como a gente fala, você tem lá às vezes aparece um garoto com 1,95 m, com 14 anos, 13 anos. Ele não cresceu 20 centímetros num ano. Então, ele já tinha uma estatura já elevada e que ele poderia estar sendo encaminhado para alguma modalidade, para um voleibol, para um handebol, natação também é importante, envergadura, mas quem vai identificar isso são os profissionais de educação física. Tá? Então, assim, o meu apelo maior é esse, mostrar que a mulher ela é capacitada e ela é competente a estar nesses cargos de gestão, independente se é uma gestão voltada ao esporte masculino ou ao esporte feminino. Tá? Então, muito obrigada. Me coloco à disposição, o clube é à disposição para vocês conhecerem o nosso trabalho. Tá? Muito obrigada.